Salve, salve rapaziada do PanteraCast, Gabriel aqui de novo para gravar mais um vídeo de pós-jogo para vocês. Esse pós-jogo hoje que vai ser doído, doloroso de fazer. Acabei de chegar do Santa Cruz, faz alguns minutos que o jogo acabou e o Botafogo tomou um empate no finalzinho doído, né? São aquelas máximas do futebol clássicas que a gente já sabe. Quem não faz toma, a bola pune, nem sempre quem o melhor vence, enfim. Né, foi um jogo contra o Sport, que é um time, né, que está numa prateleira de investimentos muito maior que a nossa, mas que o Botafogo tinha tudo para ganhar. Né, esse jogo, mais um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro da Série B. E vamos começar falando do time que o Botafogo trouxe a campo para o jogo de hoje. O Botafogo estava cheio de desfalques, né? Sem Matheus Barbosa, Matheus Costa, João Costa, Gustavo Bochecha, tem mais gente aí, Lucas Dias. Então, assim, o Botafogo, sendo 5 titulares, né, teve que entrar num campo com um time muito modificado. Então, a gente já sabia que talvez ia ficar uma lacuna, uma brecha em algum lugar, porque seriam jogadores que não tinham jogado juntos ainda, né? Entre eles ali, os 11 inicial, né? Então, assim, o Botafogo veio a campo com o João Carlos no gol, com o Alisson, Fábio Sanches, Bernardo Chapo, fazendo a dupla de zaga no jogo de hoje com o Sanches, veio com o Jean Vitor na lateral esquerda. O Patrick Bray jogou como um meia esquerda, às vezes um ponto, às vezes ele fechou na lateral numa linha de 5, mas ele jogou com o Patrick Bray, com o Felipe Souto, Carlos Manuel no meio, mais à frente Douglas Baggio, Alexandro e Emerson Negueba. Esse foi o time do Botafogo, que foi a campo contra o Sport, um time, conforme eu falei, bem modificado. E aí, numa dessas contradições, em mais uma dessas máximas do futebol, o Carlos Manuel, logo no comecinho do jogo, ele que tinha ido muito mal na Copa Paulista, no duelo contra o Monte Azul, a gente falou aqui no pós-jogo, ele que não vem fazendo uma temporada tão boa, vem jogando pouco até, logo aos 5 minutos do primeiro tempo, ele acredita num lance, né? Ele acredita no erro do zagueiro, do Luciano Castan, que é o capitão do time do Sport, experiente zagueiro do Sport. O Carlos Manuel acredita na jogada e aí, sem nenhum pingo de nervosismo, ele consegue encobrir o goleiro do Sport, faz um belo gol logo aos 5 minutos. Né? Uma coisa que o Botafogo não tinha feito ainda no campeonato. O Botafogo acaba sofrendo muitos gols, sofrendo muito nos primeiros 10, 15 minutos de jogo. Dessa vez, o Carlos Manuel, praticamente uma jogada individual em que ele acredita no lance, ele consegue fazer o gol e dá uma tônica diferente para o jogo. O Botafogo não tinha ainda saído na frente assim tão cedo nos jogos, né? E o Botafogo se fecha no primeiro tempo, né? Não sofre praticamente nada. O time do Sport não consegue criar praticamente nada. O Botafogo consegue neutralizar completamente o time do Sport, sai em contra-ataque, tem chance de fazer gol, né? Teve outras oportunidades também, cria chance do Botafogo. E o João Carlos praticamente de cabeça assim, não lembro dele fazer nenhuma grande defesa, nem nada, né? O Botafogo conseguiu terminar esse primeiro tempo neutralizando completamente o Sport, né? Uma boa partida do sistema defensivo, boa partida dos jogadores do meio de campo. Enfim, eu vou falar mais detalhadamente individual sobre cada jogador depois, mas uma forma de sistema, foi um bom jogo praticamente todas as faixas do campo. No segundo tempo, o Botafogo volta se defendendo também, o Sport ataca mais, tem mais volume ofensivo, porém o Sport não cria chances de gol. Ele fica mais com a bola, troca mais passes ali no campo de ataque, porém não consegue criar. E o Botafogo é quem vai ter as chances mais claras de gol, né, no segundo tempo. Jogadas de contra-ataque, o Emerson Negueba sempre muito aceso, muito bem nas jogadas individuais do Negueba, muita correria. O Alexandro faz um gol que é anulado, né? O Douglas Baggio tem chances, tem 2, 3 chutes de fora da área, o Patrick Bray também chega, né? O Toró entra por volta dos 15 minutos do segundo tempo também, acende o jogo, consegue fazer uma correria no ataque, tem boa participação ofensiva, e o Botafogo praticamente domina o segundo tempo também, tem várias chances de ampliar o placar, não consegue ampliar. O Sport fica com a bola, mas não consegue criar nada. O Botafogo completamente seguro no jogo, não deixou o Sport jogar. Os caras tinham Barleta, Lucas Lima, depois entrou o Zé Roberto, que é bom atacante também. Enfim, não conseguiram criar muita coisa o time do Sport. Né? O Botafogo muito seguro, conforme eu falei, conseguiu neutralizar. E aí, se encaminhando para o finalzinho do jogo, a gente tem um lance capital.
né? Um lançamento, se eu não me engano, do Baggio pro Toró num contra-ataque, e o Toró sai completamente sozinho, cara a cara com o goleiro, acaba chutando para fora. No lance seguinte, o Eriksen, que tinha entrado durante o jogo, meio frio, acaba tomando um drible dentro da área, se eu não me engano, não vi o lance ainda, tá? Mas de onde eu tava, pareceu que ele toma um drible e puxa o jogador do Sport pelas costas, ou toca por baixo, não precisava ver o lance, mas ele chega por trás do jogador do Sport, acaba fazendo um pênalti, que os caras empatam e logo em seguida termina o jogo. Assim, galera, é o seguinte, são dois jeitos de analisar esse jogo. Agora vamos falar mais dessas duas situações, né? O Botafogo, ele entra em campo cheio de desfalques, ele consegue neutralizar completamente o time do Sport, né? O time do Sport não leva perigo algum ao gol do Botafogo durante praticamente 90 minutos. O Botafogo cria as melhores oportunidades de fazer gol, domina o jogo inteiro, mas não consegue ganhar. Então, assim, o Botafogo enfrenta um time de prateleiras financeiras acima dele, de investimento acima dele, cheio de desfalques, e consegue um empate. Se você for falar do resultado, especificamente, hoje não foi um mau resultado. O Botafogo empatar com o Sport em casa, cheio de desfalques, né? Ainda mais como foi o jogo. Agora, pelo que o Botafogo criou no jogo, a gente fica com um sentimento, né, de que era o jogo para colar na parte de cima. Se o Botafogo ganha, ele iguala os 19 pontos, inclusive do próprio Sport, que estava em quinto ou sexto, se eu não me engano. Então, assim, era um jogo para entrar de vez na briga pelo G4, ainda mais que o Botafogo ainda tem um jogo a menos contra o CRB. Se virtualmente ganha esse jogo, né, contra o CRB, somando os 2 pontos a mais que faria em caso de vitória hoje, o Botafogo estaria no G4, né? Então, era uma pontuação importante, era uma vitória importante que o Botafogo deixa escapar, e por isso fica esse sentimento de frustração. É um sentimento, eu sei que é um sentimento ruim pelo que foi o jogo, mas eu acho que o torcedor do Botafogo tem que ficar animado pelo que o Botafogo está fazendo dentro de campo. O Botafogo tem jogado muito bem, tem neutralizado times de investimento maior do que ele, porém, hoje, especificamente, depois de 4 vitórias seguidas, uma falha no final, né, do Toró, e depois um pênalti cometido pelo Eriksen, acabaram entregando esse resultado. Falando especificamente dos jogadores em si, um pouquinho, o Alisson, mais uma vez, uma partida muito segura, defensivamente muito bem. Fábio Sanches, depois que voltou da lesão, sempre em campo, sempre disposto, sempre com muita vontade, sempre ganhando as bolas aéreas. Hoje o Chapo foi titular de novo depois de algum tempo, né, sem ser titular do time do Botafogo. Foi muito bem também o Bernardo Chapo. O Botafogo realmente está muito, mas muito bem servidos de zagueiros, cara. É impressionante. Todos que entram na conta do recado: Lucas Dias, Matheus Costa, Bernardo Chapo, Fábio Sanches. Esses 4 zagueiros, cara, são caras assim de um nível absurdo, de um nível muito alto, e o Botafogo tem sorte, enfim, tem competência de ter contratado esses jogadores, deles estarem desempenhando tão bem. Pelo lado esquerdo hoje jogou o Jean. Como o Bray estava em campo, o Jean acabou ficando bem mais preso, né? O Jean não teve uma função de subir, de ajudar na construção ofensiva em quase nenhum momento do jogo. O Jean ficou bem mais preso ali, preocupado com a defesa, em defender os alas, né, muito bons do time do Sport. O Jean foi bem hoje na defesa, não comprometeu, conseguiu jogar, fazer vários cortes, enfim, foi muito bem o Jean Vitor hoje na fase defensiva, que é o que ele geralmente tem mais dificuldade. Hoje ele jogou mais preso, conseguiu fazer muito bem o seu papel. No meio campo, apesar do Felipe Souto estar com a 10, muitas vezes eu vi ele um pouquinho mais recuado do que o Carlos Manuel, né? E do que o Bray, obviamente. O Felipe Souto ficou um pouquinho mais atrás. Foi um bom jogo do Souto também, um jogo bem seguro. Eu acho que para dar confiança para ele é muito importante esse jogo. Ele distribuiu bem a bola, bons passes. Na defesa o Souto ajudou demais, né? Fez vários desarmes. Então, assim, eu acho que é um jogo super importante para o Souto ter um pouquinho mais de confiança para a sequência da temporada, que ele vai ser muito importante. Patrick Bray, sempre muito voluntarioso, ajudando tanto no ataque quanto na defesa. Às vezes ele fechava numa linha de 5 lá atrás, do lado do Jean, o Jean fechando como um terceiro zagueiro e o Bray lá do lado, né, como lateral, como ala esquerdo. Na construção ofensiva o Bray vinha um pouquinho mais pra frente, ajudou no ataque também. Falta aquele refino técnico, falta o último passe, falta o último cruzamento, a gente sabe, né, do Bray, das deficiências técnicas dele, mas foi muito bem, foi o Patrick Bray que a gente sempre está acostumado a ver.
O Carlos Manuel foi o que destoou mais. Nesse meio de campo, o Carlos Manuel fez uma partidaça, além do gol, né, que ele fez, ele ajudou muito no meio campo, na parte defensiva, ele foi muito combativo no meio campo, sempre estava ajudando em vários momentos, ele ia brigar lá na frente também, apareceu outras vezes infiltrando na defesa adversária, quase que ele recebe uma bola e no primeiro tempo também uma bola enfiada, né? Então assim, o Carlos Manuel fez um ótimo jogo, tomara que ele continue nessa evolução. O problema do Carlos Manuel é que ele aparece, faz um jogo desse e depois some, né? E a gente já viu isso várias vezes. Ele faz um jogo bom, depois de 3 meses faz outro, depois de 4 meses faz outro. A gente queria muito que ele mantesse essa constância. Na parte do ataque, o Negueba é o nosso melhor jogador, não tem como. O Negueba, ele é muito aceso, ele é muito rápido, ele é driblador, ele vai pra cima. Teve 2 oportunidades hoje de novo de fazer o gol. Uma no primeiro tempo, assim, que ele faz uma jogadaça individual. Tá faltando o gol do Negueba, cara. Tá faltando o gol dele. Eu acho que ele também tá ansioso e ele merece esse gol pelo que tem jogado. O Alexandro, mais uma vez, meio sonolento, meio cansado, meio morto. Também, cara, eu vou começar a falar que o Alexandro ele tá acomodado porque não tem competitividade. Quando o Leandro Pereira entra, eu já vou me adiantar, daqui a pouco eu falo do Baggio, o Leandro Pereira também não oferece aquela disputa pela posição com o Alexandro. Então ele tá sempre acomodado, participa do jogo às vezes, participa aqui e ali, mas não contribui tanto para a fase ofensiva. O Alexandre hoje não contribuiu. O Baggio, sempre muito bem, né? Não foi o Baggio de alguns dos jogos que teve para trás aí, que jogou, né? Que estava sendo aquele diferencial técnico do Botafogo, mas foi um jogo ok do Baggio, é um cara que tem um nível muito alto e, enfim, não dá para falar muita coisa do Baggio hoje não. O Paulo Gomes mexeu, colocou Erickson, Toró, Leandro Pereira e o Tássio. Não entendi muito essas substituições do Paulo Gomes hoje. E depois de mudar ali no finalzinho, o Botafogo acabou fazendo um pênalti. Eu vou me resguardar a falar desses caras que entraram, principalmente o Erickson e o Tássio que entraram no final. O Erickson fez o pênalti, é uma infelicidade, enfim, uma fatalidade ali do Erickson. Mas o Leandro Pereira entra também no briga de cabeça, tal, né? Sobe lá, mas também não contribui muito na fase ofensiva, não consegue segurar muita bola no ataque. Para terminar, Botafogo então acaba ficando com 17 pontos, né? Fica no meio da tabela ainda, né? Não conseguiu subir, mas também não cai muito na tabela com esse resultado. E a sequência da competição, cara, a sequência é boa. O Botafogo tem 4 vitórias, 1 empate, 5 jogos sem perder, né? O futuro que parece pro Botafogo na competição é um futuro bom. Vai depender da janela do dia 10 de julho, a gente sabe que abre daqui a alguns dias e, enfim, vai ter que contratar alguns jogadores, dependendo do nível de contratação, o Botafogo briga lá em cima sim, vai brigar G8, G6, eu acho que o Botafogo vai brigar nessa parte de cima. Para finalizar o vídeo, a respeito do Toró, amanhã, dia 30 de junho, termina o contrato do Toró, a gente sabe que o Botafogo está vendo a possibilidade de renovação, mas se esse foi o último jogo do Toró, infelizmente, a última impressão que vai ficar é esse gol perdido contra o Sport. Valeu, até o próximo vídeo, galera.